Paz e graça, Deus abençoe. Uma palavra de Deus para a sua vida. O livro de Apocalipse, o livro das Revelações, palavra trazida pelo próprio Senhor Jesus Cristo a João. Quando o Império Romano pensava que deixaria João isolado, e quando todos pensavam que João estava preso, o céu se abriu para João. Ele teve visões, teve revelações, o próprio Senhor Jesus Cristo veio até ele. E através de Jesus Cristo, revelou a ele e enviou um anjo nestas visões para trazer a ele a resposta e as revelações de tudo o que acontecer. Apocalipse é como uma palavra que tem de um significado grego que quer dizer tirar do oculto ou tirar da sombra, bem como tirar do meio das altas árvores que era calipsos ou eucaliptos, né? Então tem esta origem desse significado. Revelações, quer dizer, fazer manifestar o que está oculto. As coisas que estavam ocultas em Deus foi manifestado através de Jesus Cristo para João, como também através do Espírito Santo para a igreja. De tal forma que Jesus abriu uma porta, sendo ele esta revelação para João. E na revelação que Jesus se manifestou a João, enviou um anjo. E esse anjo conduziu João a todas as sequências e a todas as linhas das revelações que está dentro do Apocalipse. As linhas que estão dentro dos quadros numéricos, as linhas que estão na cronologia no sentido histórico, entre os parênteses que abrem no livro de Apocalipse. Como muito profundo, pois certo que nem todo o Apocalipse está em ordem cronológica, mas sim, uma boa parte dele leva a uma linha cronológica. O livro de Apocalipse tem uma revelação muito profunda, é como se fosse a peça que faz a conclusão de toda a interpretação bíblica. É a chave, ele é como a pedra de esquina que fecha o conteúdo da palavra de Deus para nós. O livro de Apocalipse ele não deve só ser interpretado como tomando de forma singular ou particular, lendo previamente somente ele. Mas diz a palavra de Deus que precisamos nós, aleluia, conhecê-lo, a palavra de Deus completa, lendo toda a Bíblia, conhecendo também as outras partes e outros contextos histórico-bíblicos, não somente os textos proféticos, mas como os textos históricos, como também as formas genealógicas e até mesmo os quadros geográficos que nós vemos dentro da geografia e da cultura daquele tempo. Então, para entender o livro de Apocalipse, nós precisamos ter também um amplo entendimento dos demais livros da Bíblia. Quando João estava na ilha de Pátimo, ainda que muitos pensavam que ele estava isolado e encarcerado, ele estava mais livre do que nunca, pois estava tendo uma relação íntima e direta com Deus. Jesus veio até ele e trouxe as revelações proféticas para o tempo chamado das 7 igrejas, o tempo profético da igreja. As 7 igrejas da Ásia, elas tinham característica muito peculiar que fazia entender também o quadro profético cronológico da igreja, começando com a igreja de Éfeso e terminando na igreja de Laodiceia. Estas 7 igrejas fazem um compêndio histórico de todos os tempos que a igreja vai estar militante na face da terra. Também a revelação de Jesus como um sacerdote, como aquele que está, aleluia, intercedendo e está ministrando sobre nós, o cabeça do corpo da igreja, o sacerdote eterno e real. Este é o Senhor Jesus Cristo que mostra e revela esta primeira parte do livro de Apocalipse, trazendo para nós esta boa interpretação e entendimento. Então, ao entender o livro de Apocalipse, ele tem as suas divisões e tem as suas subdivisões. Também tem os parênteses que se abrem dentro do livro, ao qual fala de visões e revelações de uma forma muito especial. Por exemplo, o livro de Apocalipse, ele vai falando de um texto, de repente fala também, e também eu, João, vi.
Então, aquele texto que ele está vendo em sequência não tem nada a ver diretamente ou conectadamente com aquele texto anterior, senão que é um texto que faz ele refrescar um pouquinho a sua mente, ou voltar a ter uma visão também em um outro âmbito ou um outro lugar, em uma outra ocasião do que também está acontecendo, e que traz esta sequência logo seguinte do que ele vinha tendo em revelação. Por exemplo, se vê no livro de Apocalipse falando sobre os 7 selos, e quando se abre, fala os 6 selos vão determinando sequencialmente os acontecimentos. Quando chega no 6º selo, dentro desse entre parênteses, entre o 6º e o 7º, tem ali, vemos, abre-se uns parênteses para ter um panorama bíblico dos salvos eleitos marcados por Deus. Isto está mostrando que também durante esse tempo, também durante essa ocasião, haveria uma interação de Deus além dos que seria os juízos. E também fala-se sobre os eleitos que estavam sendo marcados por Deus e escolhidos por Deus na terra. Também no capítulo 7 fala sobre os eleitos que estavam sendo escolhidos por Deus, que já estava no céu morando com Deus, mostrando que uma multidão inumeramente de tribos e nações de qual ninguém podia contar. Logo no capítulo 7 se abre o 7º selo e vem as 7 trompetas. Quando se faz as 7 trompetas, ela ocorre dentro do panorama profético do livro de Apocalipse. As 7 trompetas vai sendo tocadas e vai vindo seus acontecimentos. Quando chega-se na 3ª trompeta, ou a 4ª trombeta, melhor dizendo, há também um parêntese que se mostra de um anúncio, ou um prenúncio, dizendo por um anjo ou uma águia que desceu do céu, gritando ai, ai, ainda dos 3 toques que hão de acontecer. Não, quando se soa a 6ª trombeta, abre outros parênteses para mostrar a João sobre 2 tempos também. O tempo que João recebeu do anjo, que um anjo pisou sobre a terra, um anjo forte e poderoso com os pés sobre a terra e o outro sobre o mar. Também a palavra ali mostra que João estava vendo que tinha revelações mais profundas, que tinha coisas mais misteriosas de Deus. E João, estando admirado, querendo escrever aquelas revelações, mas uma voz bradou e mandou ele selar aquelas revelações, da qual disse para ele tomar um livro que estava na mão do anjo e comer o livro. Por certo, João estava na visão, João estava também interagindo na visão. Inexplicável entender como ele podia estar também nocivamente na sua forma física para escrever, e também como ele podia receber imediatamente a visão para participar como ele, como pessoa da visão. Também é muito misterioso. Olhando isso, a palavra mostra ali que João viu que ainda haveria o tempo chamado da igreja, ainda que trazia como incumbência o ministério de João. Que João recebeu o livro e foi dito: é necessário que ainda profetizes a tribos, línguas e nações. Quando João viu isso, logo ele também passou para o capítulo 11 de Apocalipse e ele teve outra visão. A outra visão que ele teve foi de 2 testemunhas, foi de 2 profetas que profetizavam por toda a terra. Essas 2 testemunhas tinham um poder muito eminente nas suas palavras, tinha uma autoridade muito tremenda e que se respondia com sinais, com prodígios, com maravilhas, similarmente aos dons e ao ministério de Elias e de Moisés. Quando essas 2 testemunhas, mostra-se ali também que, ainda que era tempo de João profetizar, também a palavra estava dizendo que depois que terminasse o tempo profético de João, Deus estaria levantando o tempo profético para essas 2 testemunhas por um determinado tempo já escalado por Deus. Quando se acontece, ainda se abre mais um outro parênteses no capítulo 12,
João vê um outro panorama, vê a mulher e o dragão. A mulher e o dragão está fazendo uma representativa histórica de toda a nação de Israel como no seu governo, trazendo em si como do povo judeu, da nação de Israel, veio o Messias, e que houve uma perseguição contra a mulher e contra o seu filho, e que o seu filho foi tomado para Deus, o qual dominará, o qual reina e domina com cetro de ouro. Mas que o inimigo não desistiu e ainda continuou fazendo guerra contra a mulher. Isso trazendo um panorama histórico sobre a nação de Israel, que sempre esteve em conflito e ataques de Satanás contra o povo de Deus. Olhando também para esta palavra, está dizendo a palavra de Deus que a nação de Israel, ainda em o tempo profético do Apocalipse, também será perseguida. E que ainda que fique um remanescente do povo de Israel, como o capítulo 12, versículo 17, está falando que ainda ali estará tendo uma perseguição de Satanás, mas que há uma obra de Deus, que há uma aliança de Deus, um pacto de Deus que defende o seu povo, que protege o seu povo. No capítulo 13 de Apocalipse, a palavra de Deus fala sobre a besta que saiu do mar, sobre organizações das nações. Os mar ali está em forma simbólica, ainda é um parênteses que abre ali mostrando que é um acontecimento que está intermediado da sexta e a sétima trombeta, que está mostrando que é no tempo da escala profética chamada tempo das coisas que hão de acontecer. É bom lembrar que também no capítulo 1, versículo 19, Jesus Cristo mesmo mostrou uma subdivisão dentro do livro de Apocalipse, dizendo assim, venha e eu hei te mostrar as coisas que você viu, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois desta. Quando olhamos assim, Jesus fala, te revelarei as coisas que vistes, as coisas que são, ou escreve as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Mostrando ali 3 tempos. O primeiro tempo, as coisas que são as coisas que Jesus estava revelando pessoalmente para João e que se manifestou na sua glória para João. As coisas presentes que ele estava tendo ali na ilha de Pátimo e as coisas que ele, melhor dizendo, quando Jesus falou as coisas que viu, estava falando da sua revelação pessoal para ele, o que João estava vendo e que o Senhor, pessoalmente com o Senhor, a manifestação do Senhor. As coisas que são, está do capítulo 2 ao capítulo 3 de Apocalipse. Quando se fala das coisas que são, está falando das coisas presentes da era da igreja, desse tempo que nós vivemos, assim, na condição de igreja do Senhor, corpo de Cristo, formado pelos eleitos e escolhidos do Senhor no sangue de Jesus. As coisas que hão de acontecer, é fácil notar que o livro de Apocalipse, ele faz chaves. Quando se fala uma contextualização, versículos ou capítulos depois, ele relembra daquele versículo anterior para dar continuidade. Então, no capítulo 4, versículo 1, uma porta se abre no céu e a palavra de Deus disse assim, venha e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois desta. Assim como está no capítulo 1 e versículo 19, as coisas que viste, as coisas que são, e olha, e as coisas que hão de acontecer. Quando se diz as coisas que hão de acontecer, passou-se o capítulo 2, passou-se o capítulo 3, quando chega no capítulo 4, vem novamente a revelação fazendo lembrar, dizendo, olha, e eu venha e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois dessa. É fácil também nós entender que todas as vezes que se abre 7 selos, toca-se 7 trombetas, derrama-se 7 taças, todas as vezes, quando chega na sétima, na sexta, melhor dizendo, quando chega na sexta, está sendo a conclusão do fim da era profética em Apocalipse. O 6º selo já está lá no final do Apocalipse. A 6ª trombeta já está lá no final do Apocalipse, olhando, dizendo assim, do juízo das coisas que hão de acontecer nessa terra. Não no final, no sentido de todas as revelações, mas no final da grande tribulação, melhor dizendo. Como as 7 taças também, a 6ª taça já está mostrando também que esta 6ª taça, ela já está também concluindo com o 6º selo, com a 6ª trombeta,
e com a sexta taça, que se concluirão tudo no mesmo tempo. O livro de Apocalipse também tem nos selos, nos primeiros 4 selos, uma forma visual de ensinar a linha do tempo no livro de Apocalipse, para que entendamos que o Apocalipse ele está dividido e subdividido também em 4 partes. Quando se fala em 4 partes, a parte da grande tribulação, melhor dizendo, não o Apocalipse nos conteúdos de todo o livro, mas a parte da grande tribulação ali no selo está mostrando que eles estão em 4 partes. Os 4 cavalos está representando tempos, está representando corrida de tempo. Esses 4 cavalos estão mostrando o cavalo branco, que representa primeiramente uma ordem, uma organização dos reis da terra que se organizaram para proclamar e declarar uma paz que não foi duradoura, uma paz que não foi verdadeira, do qual muitos chamam uma falsa paz. Mas, como diz no livro de Tessalonicenses capítulo 5, e quando eles digam que há paz, virá sobre eles uma destruição repentina. A palavra também mostra no livro de Apocalipse, vamos entender claramente, quando está dizendo isso, estes cavalos estão em sequências e que também revela o espírito da ação que estará operando também durante a grande tribulação. O segundo cavalo que mostra o cavalo vermelho, ou cavalo vermelhão, ou rojo, como no espanhol, esta palavra está mostrando que será tempo de conflitos, de guerras, que será tempo que haverá muitos conflitos e muito desentendimento entre as nações. Logo se vem o cavalo preto, que está falando que através das guerras, através das sentenças proféticas, que também adentra o capítulo 11, dentro deste tempo que haverá guerras, quando as 2 testemunhas profetizarem fecharem os tempos e não chover no seu tempo, e que haverá uma grande escassez e uma busca por alimento de forma desesperadora, então se conjunta estas interpretações para entender o caminhar e a causa do porquê, quando vai em sequência essas profecias cumprindo, o que vai acontecendo também historicamente durante o acontecimento dessas profecias. É importante lembrar que também o cavalo vermelho, que está falando tempo de guerras e conflito, logo virá o cavalo preto. O cavalo preto que representa fome, que está mostrando que o bem mais precioso durante a grande tribulação será o alimento. As pessoas não terão mais importância por tantas outras coisas, mas sim o bem mais precioso será a sua vida e o alimento. Juntamente com o cavalo preto, juntamente com este tempo do cavalo preto, vem também o capítulo 13 de Apocalipse, que está a manifestação da besta, do anticristo, que trará um governo para a terra para poder organizar e comandar e para poder regularizar a população, para que a população possa ter, comer, comprar, vender um sistema do governo do anticristo. Voltando-se ao que está falando sobre os cavalos, ainda tem o cavalo amarelo, ou cavalo pálido. O cavalo pálido está representando os tempos finais dos juízos que está na grande tribulação. Está resumindo e falando ali que através de toda essa guerra, de toda esta fome, através de toda esta calamidade que vai estar passando, das trombetas soadas, através dos selos abertos, através das taças das iras de Deus sendo derramada, haverá um grande número de morte. Muitas pessoas morrerão, muitas pessoas estarão mortas por causa destas coisas que vão de acontecer. Então o capítulo 13 está mostrando isso. Logo, como o capítulo 13 mostra que o império do anticristo criará um sistema para governar sobre esse tempo nebuloso, atribulado, o capítulo 14 mostra o estado de glória no céu, dos salvos, dos que estão de vestiduras brancas, do que guardaram o testemunho do Senhor. Assim como vai ao capítulo 15, e está voltando novamente a fazer a revelação da manifestação das
taças das iras de Deus. No capítulo 15 e o capítulo 16, mostra-se as taças da ira de Deus. No capítulo 17, está mostrando sobre a grande Babilônia, o império religioso do mal que operou pelos séculos, que andou e que enganou todas as nações, estará sendo derrocado pela própria besta e pelos seus próprios reis. A palavra também mostra no capítulo 18 que o poder religioso, o poder político desta mulher que estava sentado sobre a besta, que está se dizendo sobre a força dos impérios, que esta falsa religião que dominou a força política, que dominou o poder imperial, esta mulher será derrocada e será tirada de cima da besta, aonde a besta se erigirá de uma forma poderosa que não dependerá mais da mulher que o domina. Então, o capítulo 19 do livro de Apocalipse mostra-se novamente a visão do Senhor, trazendo o entendimento da revelação de Deus, mostrando que o Senhor Jesus mesmo estará trazendo estas revelações e mostrando um estado de glória também no céu novamente, da igreja glorificando, da igreja adorando, da igreja sendo convidada para bodas do Cordeiro. Mostra um passo a dado à igreja, que ela estará indo às bodas do Cordeiro. O capítulo 19 ainda mostra a manifestação de Cristo descendo na terra para poder trazer o juízo e terminar com toda a maldade e trazer o estabelecimento do seu reino. Capítulo 19, versículo 11, Jesus virá montado num cavalo branco. Virá como Senhor, como general de guerra, virá como aquele que vai estar vindo para, como dizendo assim, o parente remidor veio, o parente vingador daquele que não quis entregar o reino àqueles que foi remido. Traz tudo uma ilusão também histórica sobre a cultura trazida ao povo de Israel. É bom lembrar também que no capítulo 14, versículo 14, fala-se de duas visões, abre-se um parente para mostrar duas visões no livro de Apocalipse, que também revela a salvação dos santos e a colheita dos perdidos. No 14:14 mostra o Senhor colhendo o trigo e sendo guardado no seu celeiro. No capítulo 14, versículo 18, mostra o Senhor colhendo as uvas ágrias e lançando no lagar para serem pisadas. Observa-se também que no capítulo 20 fala-se da ressurreição e mostra que se a ressurreição ela traz em um sentido de primeira e segunda ressurreição. A primeira ressurreição começou em Cristo Jesus e conclui-se, como a palavra de Deus está dizendo, com aqueles que estão no Senhor e que fazem parte da primeira ressurreição, aqueles que estão com a vida de Cristo. O que é da segunda ressurreição é aqueles que serão levantados para juízo e pela condenação eterna. Então, não quer dizer que a primeira ressurreição será acontecida toda em um só tempo, mas está dizendo que a primeira ressurreição é aqueles que alcançarão a salvação. Primeiro Cristo, logo as primícias e logo os que são deles, diz a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios capítulo 15. Olhando também a palavra de Deus ainda dizendo mais, no capítulo 20 de Apocalipse, está mostrando o Senhor estabelecendo o seu reino, Satanás sendo amarrado, como diz também em Isaías, no capítulo 23, versículo 22 e 24, que eles serão amarrados e aprisionados em masmorras, como no abismo, e o anjo fechará, e eles estarão presos por 1000 anos. O Senhor estabelecerá o seu reino, ao qual governará com aqueles que sobreviveram à grande tribulação e não aceitaram a marca da besta. Ainda no capítulo 20, está falando do juízo final. No capítulo 20, está mostrando que acontecerá que os céus se enrolarão e aparecerá no céu um grande trono branco, onde serão julgados todos os mortos, grandes e pequenos, estarão diante de Deus. No capítulo 21, revela-se a nova Jerusalém que desceu do céu, a nova Jerusalém. Como também o capítulo 20 e o primeiro versículo do capítulo 21, ali termina o Apocalipse. Está dizendo que chegou o fim de todas as coisas, depois do juízo final, e que houve esse novo céu e nova terra, e o mar não existiu mais.
Mas ainda fala assim, mas ainda vou dizer algumas coisas, ainda estas coisas que estarão ainda sendo revelada, porque a Nova Jerusalém que estará na eternidade também é a mesma Nova Jerusalém que estará no milênio. Então, o livro de Apocalipse traz este panorama. Não é tão fácil de entender assim rapidamente, mas estamos fazendo aqui uma síntese abreviadamente para que possa ter um pequeno entendimento do que é o livro de Apocalipse. Quando se fala o capítulo 21, fala da Nova Jerusalém já no estado eterno de glória. O capítulo 22 fala da Nova Jerusalém estando no milênio. É sempre bom lembrar que a palavra de Deus ela tem esta forma de ensinamento, de entendimento. Ela fala de um texto, e quando aquele texto não está sendo, ainda não foi bem entendido, e Deus quer falar de novo, ele prioriza a parte principal daquele texto e volta a falar de novo. Como Gênesis no capítulo 1, fala-se da criação, no capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 4, se conclui toda a criação, não é verdade? No capítulo 1, e logo o capítulo 2 vai mostrando ali que vai explicando novamente, dizendo assim, bom, fez as plantas, mas não tinha nascido nenhuma planta, porque um orvalho regava toda a terra e precisava ainda, porque não havia homem para lavrar. Então Deus fez o homem. Fez o homem, como estava descrito no capítulo 1, versículo 26. Não é que foi feito 2 homens. Assim também como é o livro de Apocalipse, também fala assim. Mostra-se o livro de Apocalipse aberto em 7 selos, mas está dizendo, bom, dentro desses 7 selos ainda vai acontecer isso dentro desse período. Bom, tem 7 trompetas, mas bom, dentro dessas 7 trompetas ainda vai acontecer isso dentro dessas trompetas. Bom, se conclui as 7 trompetas, mas ainda depois das 7 trompetas acontecerá isso que vai ser o chamado o novo céu e a nova terra. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe, seja edificação para a sua vida esse vídeo.